O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando num barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, que alegria estarmos juntos e juntos nos colocarmos na presença de Deus. Como é gostoso estar no santuário do Senhor, logo pela manhã, consagrando a Ele o nosso dia, consagrando ao Senhor o nosso mês, consagrando ao Senhor a nossa própria vida. Amados, logo após o pecado original, a chamada economia salvífica, ou seja, a história da salvação, coloca-nos diante de um dos maiores atributos de Deus. Deus é libertador. Deus quer a nossa libertação. E nós encontramos um fundamento precioso quando refletimos, rezamos o segundo livro do Pentateuco, da Sagrada Escritura, o livro do Êxodo, onde o povo de Deus é chamado a viver esta libertação, a romper com a escravidão e a caminhar para uma terra livre, uma terra prometida a Ele. Deus não se cansa de nos chamar a esta libertação. Mesmo após o pecado, a infidelidade dos nossos primeiros pais, mesmo após a infidelidade do seu povo, que com frequência caía no pecado, na idolatria, e se esquecia dele, que é o Criador, que é o libertador das nossas vidas. Mesmo assim, Deus nos chama a uma história nova. E é justamente este Deus que nos chama à libertação, que envia para Israel os seus profetas, para que falem através dele, para que digam ao povo a sua palavra, a mensagem de Deus e não deles mesmos. Por isso, buscando esta libertação, Deus mandou os seus profetas para Israel. E nem sempre o povo escutou a voz deles, mas os profetas estiveram ali. Somos colocados hoje, através da primeira leitura, diante da missão de Amós. É interessante a vocação de Amós. Existe um certo paradoxo, queridos irmãos e irmãs, entre a vocação de Amós com a vocação de outros profetas, como por exemplo Jeremias. Jeremias dizia: desde antes de ser concebido, o Senhor já me chamava. Desde o ventre da minha mãe, o Senhor já me escolhia. Amós não. Ele diz: não sou profeta, nem sou filho de profeta. Talvez seja uma vocação tardia. Sou pastor de gado e cultivo sicômoros, mas o Senhor me chamou. Escutei a voz dele. O Senhor me elegeu, o Senhor me escolheu. Quando eu tangia o rebanho e me disse: vai profetizar em Israel, porque ali está o meu povo.
É diante deste contexto, amados irmãos e irmãs, que somos colocados perante a primeira leitura do livro da profecia de Amós. O profeta, na leitura de hoje, é denunciado por falar a verdade e prever a ruína de Israel diante da sua infidelidade para com o Senhor Criador e Libertador. Amazias disse a Jeroboão, rei de Israel: Amós conspira contra ti, dentro da tua própria casa. Justamente porque o profeta falou, se não houvesse conversão, haveria exílio e haveria o oposto à libertação, haveria escravidão diante da vida do povo de Israel. O profeta Amós, queridos irmãos e irmãs, ele previu a ruína de Israel diante da invasão da Assíria, no ano 722 antes da era cristã. Então Amazias falou, ele anda dizendo por aí, Jeroboão morrerá pela espada, Israel será deportado de sua pátria como escravo. E desta forma tentaram coagir o profeta, calar a sua voz, tentaram expulsá-lo de Israel. Amazias disse a Amós, vidente, sai, vai embora, procura refúgio em Judá, vai para o outro lado, onde você possa ganhar o teu pão, exercer a tua profecia, mas em Betel não deverá insistir em profetizar. Por quê? Você está incomodando o rei. E aí nós somos colocados, amados, diante da vocação do profeta. Assim como nós ouvimos no comentário inicial, ele não veio servir ao rei, ele não veio servir aos homens, mas ele vem fazer a vontade de Deus, comunicar a palavra do Senhor. Por isso a mensagem precisa ser dita, a mensagem precisa ser falada. E Amós diz, sem medo, isto diz o Senhor, tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e filhas morrerão pela espada, tuas terras serão tomadas e loteadas, tu mesmo morrerás em terra poluída, e Israel será levado para o cativeiro, para longe dos seus pais. E assim, o profeta vive a sua vocação, mesmo diante das perseguições. Hoje, na missa votiva, nós rezamos justamente pelos cristãos que são perseguidos em todo o mundo. E existem muitos, viu? Muitos cristãos que são perseguidos por causa da palavra de Deus, por causa da verdade que sai da boca de Jesus. O evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, nos coloca diante do capítulo 9 de São Mateus, versículos de 1 ao 8. E assim somos colocados também diante da pedagogia de Jesus. O Senhor, além de perdoar os pecados, é aquele que cura o paralítico, causando um forte impacto, não apenas na vida do povo, na multidão, mas também na vida dos mestres da lei do seu tempo. É interessante que nós encontramos esta mesma perícope, esta mesma passagem, tanto nos evangelhos de Marcos, no capítulo 2, quanto no evangelho de Lucas, no capítulo 5. E ali nós vemos até com maior riqueza de detalhes. O evangelho de Mateus, ele é sintético, resumido. Mateus se prende justamente apenas ao essencial. Se nós pegarmos estas outras perícopes, esse mesmo texto, tanto em Marcos quanto em Lucas, nós veremos que este paralítico, diante da multidão, ele é descido pelo telhado. No evangelho de Marcos e de Lucas. Aqui não. Simplesmente apresentam aquele homem a Jesus e o Senhor realiza a sua libertação. Jesus tem consciência, queridos irmãos e irmãs, de que o pecado nos paralisa. Por isso a cura, a libertação, acontece na vida daquele homem de forma pedagógica. Esta é a pedagogia de Jesus. Filho, os teus pecados estão perdoados. E após perdoar os pecados, após causar impacto diante do julgamento de todos os mestres da lei que estavam ali, aí sim, o segundo passo é a cura. O segundo passo é a libertação. Mas o evangelho de hoje, queridos irmãos e irmãs, nos coloca diante da maldade, nos coloca diante dos maus pensamentos dos mestres da lei.
Eles diziam, pensavam, este homem está blasfemando. E Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse, por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? Jesus nos conhece. Nós não precisamos abrir a boca para que Jesus saiba o que passa em nossa mente. Jesus conhece os nossos pensamentos. Jesus conhece muitas vezes a maldade que está aqui na mente, a maldade que está aqui dentro do coração do ser humano. Por isso hoje, queridos irmãos e irmãs, a liturgia de certa forma nos faz este convite para que possamos receber sim a misericórdia, a cura que vem de Deus, mas para que possamos também transformar a nossa mente, afastar de nós todo julgamento. Pois assim como nós ouvimos o salmista cantando hoje, somente Deus é o justo juiz. Entra na vigilância, na oração, e controle os teus maus pensamentos, porque muitas vezes eles são a porta para que o demônio passe a agir em nossa vida. Para que saibais que o Filho do Homem tem poder. Jesus não apenas perdoa os pecados, mas realiza milagres, sinais do reino de Deus no meio de nós. E é por isso que ele diz àquele homem paralítico, levanta-te, pega a tua cama e vai para tua casa. E naquele mesmo instante, o paralítico lhe pegou a sua cama. Ele se levantou e foi para casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e mesmo assim glorificou a Deus. E a multidão se assusta com os sinais de Jesus. No evangelho de ontem nós vimos isso. Após Jesus expulsar aqueles espíritos maus e eles partirem em direção à manada de porcos, o povo de Deus ficou com medo do Senhor e disse, é melhor o Senhor ir embora para outro lugar. Porque muitas vezes a ação de Jesus ainda nos assusta. A libertação que vem de Deus, muitas vezes, ainda causa um impacto muito grande em nossa vida. Em João 14 está escrito, quem crer em mim fará obras maiores do que as minhas. Você acredita nisso? Você acredita em Jesus? Então você, eu, nós como igreja, faremos obras semelhantes e até mesmo maiores do que estas que nós ouvimos nos relatos dos evangelhos. Em João, no capítulo 20, encontramos um fundamento, queridos irmãos e irmãs, para o sacramento da penitência. Jesus disse após a ressurreição, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não perdoardes, eles serão retidos. O Senhor nos dá este poder. Tudo isso a partir daquilo que nós celebramos no domingo, na solenidade de São Pedro e São Paulo. Ali fomos colocados diante do primado de Pedro. Pedro, eu te darei as chaves do reino. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. É a base da eclesiologia em Mateus, no capítulo 16. Por isso, queridos irmãos e irmãs, abramos o nosso coração a esse Deus que vem apenas não nos perdoar, mas que vem também curar-nos das nossas paralisias. Quais são hoje as tuas paralisias? Quais são hoje os teus pecados? Talvez pecados de estimação, vícios, alguns péssimos hábitos. O que é que te paralisa diante da graça de Deus? O que é que te impede de servir ao Senhor com coração livre, de correr ao encontro dEle, que é o nosso libertador? E após a cura, o Senhor diz àquele paralítico, levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. Porque é em casa que nós devemos aprender a começar a ser igreja. É na casa de cada um de nós que este reino de Deus deve ser manifestado em primeiro lugar. Por isso que o Espírito Santo do Senhor nos ajude a vivermos com fidelidade esta palavra. Abramos o nosso coração à misericórdia dEle, para que o Senhor possa, no segundo momento, nos curar de toda a nossa paralisia, especialmente neste tempo de pandemia, nos curar de todo medo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.